Fala galera, esse é o terceiro e último vídeo sobre as 25 regras de ouro do Peter Lynch para ganhar dinheiro na bolsa. E se você ainda não assistiu a parte 1 e a parte 2, corre no link da descrição desse vídeo, que o link tá lá. Vai lá, assiste e depois volta para assistir a conclusão dessa série de 3 vídeos sobre as 25 regras de ouro, que estão sensacionais. Essas são as últimas e não menos importantes regras de ouro do Peter Lynch. Vamos para as regras. Regra número 16. Todos têm inteligência para ganhar dinheiro com ações. Nem todo mundo tem coragem. Se você tende a vender tudo quando há pânico, deve evitar totalmente as ações e os fundos ativos de ações. O mais importante dessa regra é entender que em algum momento a bolsa vai colapsar, ela vai cair muito. Acontece de tempos em tempos, aconteceu em 2008, aconteceu em 2020 recentemente. E o mais importante é o que você vai fazer com as suas ações quando isso ocorrer. Claro, você que está começando agora como investidor, a chance de você de se desesperar e vender ou não saber o que fazer nesse momento é muito grande. Então uma das coisas que eu recomendo é que você comece muito pequeno na bolsa. Exemplo, se você tem 10 mil para investir, comece investindo no máximo R$1.000. Assim você pode ir aumentando gradativamente seus investimentos em bolsa conforme você for ganhando experiência e conhecimento. E outra forma muito importante de conseguir proteger o seu patrimônio de momentos como esse, e principalmente blindar a mente, é construir uma margem de segurança, construindo moat. Eu falei mais detalhadamente sobre a construção do moat, ou da margem de segurança, em um vídeo que a gente já fez chamado Começando a Investir do Zero, que vai aparecer aqui no canto esquerdo no link. Você clica, salva e não vai para lá agora. Assiste esse, depois você assiste esse outro, beleza? Valeu. Regra número 17. Sempre há algo com que se preocupar. Evite a angústia do fim de semana e ignore as mais recentes previsões apocalípticas dos apresentadores. Venda uma ação porque os fundamentos da empresa estão se deteriorando, não porque o céu está desabando. Sabemos que em momentos de crise, os apresentadores, hoje não só apresentadores, a gente tem influencers, tem rede de jornal e diversas pessoas que comunicam, digamos assim, estão mais interessados em vender a matéria daquele momento, em pegar um assunto e engajar. Então, acho que hoje é até mais difícil do que na época do Peter Lynch, porque hoje a gente tem mais gente comunicando o tempo inteiro. E o que a gente tem que prestar atenção aqui é que essas pessoas não necessariamente estão preocupadas com o seu objetivo ao investir, e apenas em comunicar tudo o que está acontecendo no mercado a todo momento, tentando fazer previsão do que vai acontecer, e geralmente essas previsões são desastrosas. Só que o mundo sempre passou por crise e vai continuar passando enquanto houver vida, é assim que funciona o mundo. Então esqueça-os e concentre apenas nas suas empresas. Regra número 18. Ninguém pode prever os juros, a direção da economia ou o mercado acionário. Despreze todas essas previsões e concentre-se no que está realmente acontecendo com as empresas nas quais você investiu. Essa regra parece meio óbvia, mas ela não é óbvia. A pergunta que eu mais recebi nos últimos 10 anos de pessoas que não trabalhavam com investimentos ou com bolsa era: Manuel, qual a próxima ação que vai subir muito pra gente ganhar muito dinheiro? E eu ficava assim pensando, cara, posso até falar uma ação que eu gosto, mas porra, esse cara toda vez vai me perguntar, vai querer que eu estude pra ele aquela ação e vai me encher o saco o resto da vida, porque ele não quer estudar a ação, ele só quer uma dica fácil. Então o que acontece? Ninguém sabe pra onde o mercado vai. É o que ele tá querendo dizer aqui. Ah, Manuel, mas você estuda e tal, você não tem uma estimativa? E é exatamente isso que eu tenho. Eu tenho uma opinião apenas sobre aquela ação, porque eu estudei muito e eu acho que ela vai continuar entregando um bom trabalho. Em determinado momento, os resultados dessa empresa podem começar a impressionar o mercado e chamar a atenção de outras pessoas que vão comprar essa ação, que também vão querer fazer parte, também vão querer ser sócios dessa empresa, e assim essa ação tende a subir. Então, basicamente, o que acontece no mercado de ações são estudos muito aprofundados, e essas pessoas que estudam muito a fundo tendem a ganhar dinheiro na bolsa. Mas não é uma máxima, você pode estudar muito uma empresa e mesmo assim ela não subir naquele determinado momento, e só subir anos depois. Logo, todo mundo quer prever o futuro, mas isso não significa que eles vão conseguir. Então se concentre no agora. Regra número 19. Se você estudar 10 empresas, encontrará uma cuja história é melhor do que o esperado. Se você estudar 50, encontrará 5. Sempre há surpresas agradáveis no mercado acionário. Empresas cujas realizações estão sendo negligenciadas por Wall Street. Bem, esse é o modo mais fácil de ganhar dinheiro na bolsa, não tem jeito. Sempre estudando e pesquisando boas empresas. Agora, se você por algum motivo não gosta de estudar, acha uma coisa muito difícil, tenha ciência que todo início de alguma coisa que vai mudar nosso patamar de vida, que pode realmente transformar todo o nosso futuro, começa com algo difícil. Só que com o passar do tempo, você vai tomando gosto por pesquisar boas empresas, por achar boas ações para se investir. E uma associação que eu sempre fiz foi o que essa maximização de capital me traria, Claro, escolhendo boas empresas e vindo a multiplicar meu capital algumas vezes, o que eu poderia conquistar com todo esse dinheiro, com esse retorno a mais na minha carteira, ou com esse aumento
aumento de patrimônio, né? Isso poderia garantir uma aposentadoria segura, uma vida melhor para minha família, uma vida melhor para os meus pais, ou para as pessoas que estão à minha volta, mudar a vida de pessoas à minha volta. E isso você pode linkar com muitas coisas, né? Eu linkei com o meu propósito de vida e, de fato, com uma vida melhor para minha família e para as pessoas que estão à minha volta. Regra número 20. Se você não estudar nenhuma empresa, terá o mesmo sucesso na compra de ações que em um jogo de pôquer apostando sem olhar as cartas. Bem, não sei se todo mundo aqui conhece jogo de pôquer, né? Mas jogar sem olhar as cartas é basicamente você jogar o seu futuro na sorte. Então a regra já é autoexplicativa, né? Não dá para investir em ações sem estudar. Regra número 21. O tempo está ao seu lado quando possui ações de empresas superiores. Você pode se dar ao luxo de ser paciente. Mesmo que tenha perdido o Walmart nos primeiros 5 anos, ele continuou sendo uma ótima ação para ter nos 5 anos seguintes. O tempo está contra você quando é dono de opções. Muitos investidores olham uma ação e falam: essa ação já subiu muito, se eu comprar ela vai cair. E provavelmente isso vai acontecer se você comprar essa ação só porque você está olhando o gráfico e está vendo que ela subiu muito. Não funciona assim com ações. Ações você realmente precisa estudar, entender o momento dela. Eu vou dar um exemplo de uma ação que eu tenho na carteira e eu gosto de deixar muito claro que isso não é uma recomendação para você comprar e ficar copiando o que eu estou falando. Até porque se você está vendo o vídeo das regras, sabe que você tem que estudar a ação, é o que o Peter Lynch mais fala. Quem comprou PetroRio em meados de 2018, lá, quando ela estava R$1 e poucos centavos, viu que a ação foi subindo no decorrer do tempo. Hoje ela negocia por volta de R$33. Só que, início de 2020, ela estava ali R$9 só. E o cara que olhou aquela ação naquele momento falou: caramba, essa ação já subiu 9 vezes o valor dela. Será que ela vai continuar subindo? E de lá para cá, ela subiu mais 3 vezes o valor dela. Então ela continuou subindo. E não existe uma métrica que você possa olhar pelo gráfico e falar: essa ação já subiu muito e não vai subir mais. Então a parte mais importante é analisar os fundamentos e a gestão da companhia. Eu vou dar um exemplo do que eu sei de Prio, tá? Prio é uma empresa que ela não paga dividendos, ela investe em crescimento a todo tempo. E como que ela cresce? A Prio ela tem uma política interna que ela só investe em campos maduros. O que significa? Campos maduros são campos que já têm estudos comprovados e já geram muito petróleo, né? Não tem aquela coisa de será que esse campo vai dar muito petróleo? Não. Ela só investe em campos que já estão produzindo há muito tempo e ela faz a integração desses campos nos campos dela, sempre comprando campos próximos e diminuindo o custo de extração desse petróleo, que é chamado lifting cost. Então, basicamente, a Prio compra campos maduros com um custo enxuto que a empresa possui, ela consegue ter uma boa margem de lucro e com essa margem de lucro ela vai reinvestindo, comprando novos campos e assim a companhia vai crescendo. Se ela continuar com uma boa gestão e com essa filosofia de investimento por muito tempo, ela tende a continuar subindo. Então, se o fundamento não mudar, eu pretendo continuar acionista de Prio. Se por acaso mudar e mudou, sei lá, o gestor, os sócios, o CEO, o conselho, algo do tipo, eles falarem: olha, a partir de hoje a gente não quer mais comprar campos maduros, vamos investir somente em campos que possam dar muito petróleo no futuro, mas sem estudo comprovado. Se tudo mudar, eu vou repensar o meu investimento. Se não mudar, eu pretendo continuar como acionista de Prio, por mais que ela já esteja cara, digamos assim, né? Regra número 22. Se você tem estômago para as ações, mas não tem tempo nem disposição para fazer o dever de casa, invista em fundos ativos de ações. No que se refere a eles, a diversificação é uma boa ideia. Você deve possuir alguns tipos diferentes de fundos, com gestores que têm estilos diferentes de investimento. Por exemplo, crescimento, fundamentalista, small caps, que são ações de pequeno porte, blue chips, que são ações que negociam altos volumes, e investir em 6 fundos do mesmo tipo não é diversificação. Muitos investidores já optam por terceirizar a gestão dos seus recursos com fundos e gestoras de renome. O grande lance aqui, cara, que eu vi muito acontecer no mercado, é que de fato esses investidores às vezes estão diversificando só o nome da gestora. Então eles escolhem 6, 7 grandes gestoras e eles confiam pelo nome apenas e não pela estratégia ou pelo gestor que está ali se dedicando naquele fundo. E isso é um erro muito grande, porque eu vou dar exemplo de algumas gestoras grandes, né? O cara pode escolher Verde Asset, Dynamo, Brasil Capital, LeBron James, Leblon Investimentos, XP, BTG e etc., que são grandes casos com grandes nomes. Porém, se ele escolher um fundo de cada gestora dessas, sei lá, investido em dólar, por exemplo, ele vai estar investindo em dólar nos 6 fundos, nas 6 casas diferentes. Então ele só está diversificando a casa, o nome da gestora. E diferente de uma ação, ao escolher um fundo de investimentos, você precisa olhar a estratégia que aquele fundo está aplicando. Pode ser um multimercado, pode ser um fundo que investe no exterior, pode ser um fundo de ações, pode ser um long buy. Você tem que realmente entender qual é o foco daquele gestor naquele momento e o principal, qual a cabeça do gestor que está ali escolhendo ações para você. Diferente de uma ação que pode subir ou cair, né, digamos que evoluir ou regredir nas cotações da bolsa, a cabeça de um
gestor, ela tende sempre a evoluir, porque quanto mais crises, quanto mais momentos diferentes ele passar na bolsa, mais o seu know-how vai sendo alimentado e ele vai aprendendo cada vez mais a lidar com situações diferentes e achar boas empresas na bolsa. E é muito importante você saber o que ele está pensando, quais são as ferramentas que ele disponibiliza para poder selecionar uma ação. E hoje em dia, a maioria dos gestores disponibiliza um pouco do que ele sabe, como ele seleciona ações, pela carta mensal que os fundos disponibilizam para os cotistas. Ou então, por entrevistas e podcasts que hoje está muito difundido no mercado. Muitos gestores dão entrevistas falando um pouco sobre o seu fundo, sobre o mercado, dando opinião sobre algum setor específico. Então é uma forma muito fácil de você entender a cabeça do gestor. Muito cuidado em ir só pela bandeira. Tem fundo que é muito bom e não é de uma bandeira muito conhecida. É porque o gestor realmente era muito bom, trabalhava numa casa grande, agora saiu, montou a própria asset. E claro, rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura nem nos fundos de investimentos. Porém, nesse caso aqui, a rentabilidade passada mostra que a cabeça do gestor tem funcionado nos últimos anos. Então isso pode ser um bom indicador, mas não é garantia de que ele vai te entregar mais ou igual àquela rentabilidade. Isso depende muito do timing, do momento, mas é importante também conhecer melhor a cabeça do gestor e diversificar por estratégia. Regra número 23. O imposto sobre ganhos de capital penaliza os investidores que fazem muitas trocas de um fundo mútuo para outro. Se você investiu em um ou mais fundos que tiveram bom desempenho, não os abandone por capricho. Fique com eles. Essa conta é bem simples. Assim como nas ações, os fundos de ações também pagam imposto quando você realiza um lucro. Ou seja, numa ação seria quando você vende a ação no mercado e num fundo seria quando você resgata o valor desse fundo. Você vai pagar 15% sobre o lucro que você teve naquele momento. Então, um exemplo prático. Você investiu 100 mil reais. Depois de um tempo, o valor desses 100 mil se transformou em 150 mil reais e você decidiu resgatar de um fundo. Então, você vai pagar 15% de imposto sobre esses 50 mil reais a mais, que foram um lucro que você obteve. Isso vai dar mais ou menos R$ 7.500 de imposto que você vai pagar lá, o leão vai abocanhar esse valor. E agora você vai ter 100 mil, que era o valor principal, mais 42.500 para investir em outro fundo. Então, se você mantivesse 150 mil naquele fundo que você já estava ganhando dinheiro, tendo uma boa performance, você obteria rentabilidade sobre 150 mil. Isso ia potencializar a forma de ganhar dinheiro. E se você investe em outro, você vai investir só 142.500. Isso vai diminuir a alavanca de crescimento que você poderia ter usando os juros para compor parte do teu capital sobre o rendimento, entendeu? Então, basicamente, se o fundo subisse 10%, você ia ganhar sobre 150 mil, não sobre 142.500. Essa é a sacada do Peter Lynch. Regra número 24. Entre os principais mercados acionários do mundo, o mercado americano ocupa o 8º lugar em retorno total na última década. Você pode tirar vantagem das economias de rápido crescimento ao investir alguma parte de seus ativos em um fundo no exterior com um bom desempenho histórico. Bem, aqui ele fala pela visão dele, né? Ele está nos Estados Unidos, então o que ele está falando é que ele pode investir uma parte desse capital em países subdesenvolvidos, como Brasil, China, os BRICS, né, no total, e tentar obter alguma vantagem desse crescimento mais rápido desses países, né? Então pegar empresas que estão ali em pleno crescimento junto com as economias de seus respectivos países. Porém, talvez o que ele não saiba, né, que a gente sabe bem, vivendo do lado de cá, é que aqui, por mais que tenham mais oportunidades para a gente achar na bolsa, também tem mais desafios. Aqui a gente tem crise econômica e política quase que semanalmente. Então isso pode deixar um pouco mais difícil achar boas empresas. Mas eu tenho certeza que se a gente usar todas as regras do Peter Lynch para achar boas empresas aqui no Brasil, a gente vai ter uma surpresa muito boa, porque aqui o potencial de achar boas empresas com potencial exorbitante é mais fácil. Então diversifique seu portfólio entre países lá de fora e aqui, mas assim, no nosso caso, a gente já tem muitas oportunidades aqui, dá para dolarizar uma parte lá fora também, e ele só realça que tem muitas oportunidades aqui no Brasil, né? 25ª e última regra de ouro do Peter Lynch. No longo prazo, uma carteira de ações ou de fundos de ações bem escolhidos sempre terá um desempenho melhor do que uma carteira de títulos de renda fixa ou uma carteira de ações de curto prazo. No longo prazo, uma carteira de ações mal escolhida não terá um desempenho melhor do que o dinheiro guardado embaixo do colchão. Bem, basicamente o que ele fala é, se for para fazer, faça bem feito. Entre com a cabeça para ser um investidor de sucesso no longo prazo. Não entre como um curioso, deixa eu ver que mercado é esse de ações, o que está dizendo aqui. Entre com a cabeça de vencedor. Você quer ser um investidor de longo prazo que vai ter muito sucesso na Bolsa de Valores. Em resumo, se dedique muito ao estudo de empresas, escolha boas ações e tenha paciência. Então é isso, galera. Essas foram as 25 regras de ouro do lendário Peter Lynch. E como um plus, cara, a gente preparou um PDF com todas as 25 regras para você imprimir
e colar, deixar perto do teu escritório ou de onde você prefere pensar, estudar e pesquisar empresas, para sempre se lembrar das principais regras de ouro para investir. E para conseguir esse PDF, basta você me seguir nas redes sociais, vai aparecer o arroba aqui em cima. Vai lá e me segue, claro, né? E me manda o direct falando, eu quero o PDF do Peter Lynch. E no próprio direct você vai receber um link para acessar esse PDF, beleza? Não esquece de se inscrever no canal, caso você esteja gostando desses vídeos. E curtir esse vídeo também e compartilhar com seus amigos que ainda não conhecem as 25 regras de ouro do Peter Lynch. Até a próxima!